Um excelente dia para você, que Deus abençoe grandemente tudo aquilo que você fizer no dia de hoje, que te ilumine para você fazer as melhores escolhas, tomar as melhores decisões e tudo aquilo que você for empreender. Vamos continuar aqui a leitura nossa do livro de Romanos, o último capítulo, gente. Eu quero que vocês me deixem aí sugestões, o que a gente vai ler na próxima semana. Me diga o que Deus coloca aí no teu coração. Faz a sua sugestão. E a gente vai lendo junto, vai estudando, vai deixando Deus conduzir, o Espírito Santo falar no nosso coração aquilo que a gente precisa para o dia de hoje. É o nosso pão de cada dia, né? O pão nosso de cada dia. O alimento, a gente precisa do alimento, não só o alimento físico para o nosso corpo, mas o alimento espiritual, para alimentar o nosso espírito. Às vezes a gente alimenta a nossa carne, a nossa alma, com tanto entretenimento, alimenta o nosso corpo com aquilo que a gente gosta de comer, e deixa de alimentar o Espírito, que isso é parte de nós, é a parte divina em nós, a centelha de vida que Deus nos deu. Nós somos corpo, alma e espírito. E essas três coisas precisam andar em harmonia e o nosso corpo e a nossa alma subjugada à autoridade do Espírito de Deus que habita no nosso espírito. Você é um com Deus. Isso é uma grandeza tão acima do nosso entendimento, que às vezes a gente deixa de viver isso. Jesus orou no Evangelho de João, capítulo 17. Ele fez a oração para os discípulos e ele pediu ao Pai ali para que nós fôssemos um com ele, assim como ele era um com o Pai. E Deus certamente atendeu esse pedido de Jesus, derramando o Espírito Santo de Deus sobre toda a carne. A partir do momento que Jesus cumpriu toda a missão dele naquela cruz, o Espírito Santo pôde habitar no meio de nós. E hoje nós temos novamente acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós somos reconciliados com Deus, como era lá no jardim, na origem, né? Deus criou o homem para ter comunhão com ele, e ele resgatou o homem depois do pecado por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Então sim, você é um com Deus, você é especial, e aquilo que Deus coloca no teu coração, e à medida que você crê, sair da tua boca, tem poder para ser realizado. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos lá, versículo 1 do capítulo 16. Recomendo-lhe nossa irmã Febe, serva da igreja de Secreia, peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos, e lhes prestem ajuda no que ela venha necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Então esse trecho aqui as saudações finais de Paulo, né? Tão especial, ele olhar para cada uma das pessoas que ajudaram ele, aquelas pessoas que fizeram diferença na vida dele, recomendando para toda a igreja de Roma: olha, a hora que esses amados estiverem aí com vocês, cuidem deles, tratem eles com atenção, né? Honrem a eles. A Bíblia fala assim para a gente dar honra a quem tem honra. Então não deixe de honrar as pessoas que te abençoaram, as pessoas que participaram da sua vida, de alguma forma te ajudando. Honre essas pessoas, né? Isso agrada o coração de Deus. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epéneto, que foi o primeiro convertido em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduosamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Nome lindo, né? Saúdem Herodião, meu parente. Saúde os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trífena e Trífosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Você está procurando um nome para as suas crianças, né? Nesse trecho de Romanos você vai encontrar muitas sugestões.
Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim, né? Saúdem Ansícrico, Flegonte, Hermes, Pátrofas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpa e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Olha quanto Paulo já tinha peregrinado, né, até ele chegar a Roma. Então Deus enviou ele com essa missão de pregar o evangelho àqueles que não conheciam a palavra. E ele fala lá em Atos, né, quantas vezes ele tentou viajar para Roma, e ele fala ainda, né, foi impedido pelo Espírito Santo. Então, quando a gente anda com Deus, não é a nossa vontade que prevalece, mas aquilo que Deus tem para nós, para que você cumpra o teu propósito, porque Ele sabe que quando a gente está cumprindo o nosso propósito, quando a gente está andando no centro da vontade de Deus para nós, é ali que nós temos a verdadeira alegria e paz em viver, em fazer aquilo que você faz. Não é mais um trabalho árduo, mas é algo que flui naturalmente, né? É assim que tem que ser, a gente andar nessa comunhão com Deus, buscar o direcionamento dele em tudo aquilo que a gente fizer. E ele vai nos conduzir para os lugares onde a gente deve estar, para as pessoas que a gente deve conhecer, para que a gente seja edificado e abençoe também a vida de muitos outros, que muitas pessoas, né, que passarem pela nossa vida possam oferecer essa honra, aquilo que a gente fez por elas, da mesma forma como a gente possa também honrar aqueles que passaram pela nossa vida e deixaram um rastro de bondade, de mansidão, uma palavra de conforto. Se a gente for olhar, claro, né, a nossa alma às vezes se fixa naquilo que deu errado, nas pessoas que nos prejudicaram, que nos ofenderam, mas se você for ver, o número é muito maior das pessoas que te abençoaram, seja com um bom dia, com a palavra de alegria, com algo que elas tinham de especial, elas honraram a tua vida. São muito maiores esses números dessas pessoas que te abençoaram, que fizeram diferença na tua vida, que te ajudaram nos teus momentos de aflições, né? Tem tantas pessoas que passaram pela nossa vida que a gente já nem tem contato mais, mas ainda assim elas têm um lugarzinho especial dentro do nosso coração, porque foram instrumentos de Deus para aquela ocasião, para aquele momento, os anjos do Senhor trazendo a mensagem que a gente precisava para o nosso coração. Que Deus seja louvado através das nossas vidas e na vida de todas essas pessoas que são os santos do Senhor e separados para um determinado propósito diante do Senhor. E aqui ele saudou todas as pessoas que já tinham passado ali pelas igrejas, né, que ele já tinha caminhado. E no 17 ele diz assim: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam um obstáculo ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, né? Então, as pessoas que nos abençoam é aqueles que a gente quer perto, aqueles que a gente cresce cada vez que está na comunhão. Mas aqueles que têm ensinamentos que distorcem a verdade da palavra de Deus, que denigrem o evangelho através das suas ações e atitudes, esses a gente tem que deixar longe, né? Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Quanto mais a gente cresce na comunhão com Deus, no conhecimento daquilo que é verdadeiro, mais fica estampado diante de nós aquilo que é errado, né? Tem uma situação que o pastor da igreja onde eu participo contou, que certa vez os amigos deles da igreja lá, 4 policiais, foram para os Estados Unidos estudar a respeito do dólar por causa das festas, das ocasiões de festividade no país. Estava entrando muita moeda falsa, né? Então eles queriam conhecer e identificar qual que era o dólar verdadeiro, qual que era o dólar falso. E ele contou que durante esse treinamento, uma semana de treinamento, eles estudaram todos os dias, desde manhã até a noite,
a cédula verdadeira. Todos os dias, olhando cada detalhe, cada impressão daquela cédula para entender o que era, por que estava ali, o que significava, onde que ela ia estar localizada. E ele disse que quando chegou lá por quinta-feira, né, finalzinho já da semana, penúltimo dia do curso, eles falaram, puxa, até agora a gente não viu nenhuma cédula falsa, né? Até agora a gente só viu o dólar verdadeiro. E o instrutor falou, e vocês nem vão ver, vocês não vão ver nenhuma cédula falsa. Vocês vão estudar tudo a respeito do verdadeiro, porque quando entrar uma falsa, vocês vão saber identificar qual é, né? E assim é com a palavra de Deus. A gente não precisa ficar estudando o cultismo e essas coisas que não pertencem a Deus, né? As coisas que Deus abomina. No Antigo Testamento ele fala muito dessas práticas ocultistas, essas coisas, falar com mortos, essas coisas aradas, tudo está escrito lá no Antigo Testamento, né? De que não deve ser feito. Cultuar, né, pessoas que já partiram dessa vida, enquanto elas estão aqui na terra, que há um espírito de vida nelas, elas são instrumentos do Senhor, elas podem ser instrumentos do Senhor nas nossas vidas, mas depois que elas já partiram daqui, a palavra diz que elas dormem no Senhor, então deixa elas quietas lá, né? Não cabe a nós ficar trazendo essas coisas para nossa vida, e isso tudo a palavra de Deus instrui. E isso são coisas falsas, são ensinamentos falsos, são profecias falsas, adivinhações, coisas que muitas vezes desviam o nosso caminho. E a gente não precisa ficar sondando e conhecendo todas essas coisas, a gente só precisa conhecer aquilo que é verdadeiro. Mergulhe na palavra de Deus, aprenda tudo a respeito desse verdadeiro, porque a hora que entrar uma atitude falsa, você vai saber identificar. A hora que alguém te propor uma coisa que não é conforme a verdade de Deus, você vai saber identificar. A hora que for um laço do inimigo para a tua vida, uma tentação, uma proposta que não condiz com a verdade do Evangelho de Deus, você vai saber identificar e vai saber virar as costas para todas essas coisas que não pertencem ao Senhor, que não vão operar na tua vida um fruto de justiça. Né? Conheça o verdadeiro, conheça o verdadeiro. No 20 ele fala assim, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, meu cooperador, envia-lhes saudações, bem como Lúcio, Jason e Jásparo, meus parentes. Eu, Tércio, que redigi essa carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Erasto, administrador da cidade, nosso irmão, Quarto, envia-lhe saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-lo pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus, sábio, seja dado glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Assim que ele termina essa carta maravilhosa, né? Vamos mastigar um pouquinho mais esse versículo último aqui, que ele diz, né? A partir do 26 ali, do 25. Ora, aquele que tem poder para confirmá-lo pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo. A Bíblia fala, lá no finalzinho do evangelho de Marcos, capítulo 16, ali, né? Ele dizendo assim, que quando a palavra é pregada em verdade, Deus confirma aquela palavra com sinais e com maravilhas. E isso acompanha, ali fala que os milagres acompanham a revelação do Evangelho, a pregação do Evangelho. Então, Paulo está falando, aquele que é poderoso para fazer isso, para confirmar, né? Às vezes a gente fica esperando algo mirabolante da parte do Senhor e ele faz só isso, né, Flor? Como você está falando aí, ele confirma no nosso coração a palavra dele, ele testifica dentro de nós
de que é Ele que está falando conosco, é essa palavra rema, né? A palavra revelada, que traz luz no nosso entendimento, que nos dá clareza para conhecer essas profundezas da palavra de Deus. E ele diz isso aqui, ó, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. Então toda a palavra de Deus que foi anunciada antes pelos profetas, todas as coisas que aconteciam com o povo de Deus, desde que Deus levantou Abraão e separou ele para, a partir dele, né, abençoar todas as nações da terra. Foi da descendência de Abraão que veio o povo que hoje a gente conhece como povo judeu, que são predominantemente ali da tribo de Judá, que foi o que mais se evidenciou dentre todas as tribos de Israel, a tribo de Judá, né? Eles são chamados de judeus até hoje. E dali, dessa tribo que descendeu Davi, né, e da descendência de Davi, que veio o Messias, o tão esperado, cujo o entendimento do povo de Deus, o povo judeu, ainda não foi aberto para reconhecer Jesus como Messias, mas como a gente viu no começo dessa carta, isso tudo faz parte de um propósito maior do Senhor, que obscureceu o entendimento deles para que nós pudéssemos ser alcançados pela graça do Senhor, né? Então é lindo esse agir do Senhor. Tudo aquilo que estava oculto, os profetas falavam, e se a gente for ver, nem todo mundo dava ouvidos. Teve uma ocasião que o profeta Isaías tirou a roupa, ficou nu, pregando e anunciando para o povo: se convertam das suas atitudes, façam o diferente, porque grande é a ira do Senhor sobre aquele que desobedece, e orientando, falando que o povo seria exilado, né? Imagine, ele deve ter pregado isso mais ou menos uns 40 anos antes de acontecer o exílio da Babilônia. Depois que ele terminou a missão dele, ali no finalzinho da carreira dele, entrou Jeremias, e Jeremias foi mais árduo e participou de todo aquele processo, chegou a ir para o exílio junto com o povo, falando e repetindo a mesma coisa que Isaías tinha falado. E ele era dado como louco, Isaías, né? O pessoal fala: esse cara é louco, olha o que ele está falando, né? Não faz sentido o que ele está falando, porque eles não tinham dentro deles o Espírito Santo que nós temos hoje, que testifica as verdades de Deus. Hoje, pelo Espírito Santo, você tem condições de identificar aquilo que é verdadeiro, de não engolir tudo aquilo que você vê por aí na internet, né? Hoje a gente tem uma variedade de informação imensa todos os dias, e a gente precisa filtrar tudo isso à luz da palavra de Deus para receber como verdade só aquilo que convém. Paulo já instruiu a gente nisso, né? Aprenda de tudo, né? Mas retenha aquilo que é bom, aquilo que realmente vai edificar a tua vida. Hoje todas essas promessas, esses ensinamentos que estavam ali ocultos aos profetas, às pessoas que passaram pela terra antes da vinda de Jesus, ele diz agora, no 28 ali, no 26, né? Mas agora é revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Então todas as ordenanças que Deus falava para o povo ali, escreveu aquelas tábuas da lei por meio de Moisés, e o povo tinha dificuldade de obedecer, porque não tinha nada dentro deles que testificassem aquele poder de Deus, e Deus se manifestava pessoalmente no meio do povo, com sinais, com tremores de terra, com trovões, e o povo se amedrontava, mas eles tinham dificuldade em permanecer naquela fé. E hoje, quando a gente deixa esse Espírito Santo de Deus crescer dentro do nosso espírito, quanto mais a gente dá vazão para ele, mais a gente conhece as grandezas de Deus, mais Deus não te deixa ser enganado em nada daquilo que se colocar diante de você. A palavra fala isso: e não sereis enganados, né? Porque esse Espírito é o Espírito da verdade, é o Espírito do juízo, é o Espírito da justiça, e ele nos guia naquilo que é reto a todo momento. Continuando ali, vamos terminar de ler de novo, né, esse versículo lindo, ele falando ali, né, que agora é revelado e é dado a conhecer pelas escrituras proféticas por meio do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dado a glória para todos sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. Em Timóteo, na carta de Timóteo, Paulo fala
que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Então, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós já falamos sobre isso. Ele falando a respeito do tabernáculo, das divisões do tabernáculo, que os judeus conheciam ali, o pátio como o lugar do caminho, onde entravam os sacrifícios, os holocaustos, o lugar santo onde os apóstolos, onde os profetas entravam para colocar os pães da proposição e acender o candelabro e colocar os incensos todos os dias ali. Eles chamavam de lugar da verdade, porque se o sacerdote entrasse ali em pecado, ele seria fulminado pela glória de Deus, porque não compactuava a grandeza da presença de Deus com o pecado do homem, né? E não tinha nada que expiasse o nosso pecado. Então você precisava cumprir todas aquelas ordenanças da lei e se abster de vários tipos de comida, de coisas, para que você pudesse participar dessa presença de Deus, né? E o lugar do Santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, onde Deus se manifestava ali através da presença dele, e só o sumo sacerdote poderia entrar ali uma vez no ano, mediante um ritual imenso de sacrifícios. E quando Jesus falou para os judeus, né, para o povo hebreu, para o povo de Deus ali, para o povo descendência de Abraão, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava dizendo, eu sou o tabernáculo do Senhor, né? Ninguém vem ao Pai se não for por mim, não tem acesso a Deus se não for por meio de mim. Aí os judeus queriam matá-lo, porque falavam que ele estava se comparando a Deus, porque eles não conseguiam compreender a grandeza desse mistério que hoje é revelado para nós pela fé em Jesus Cristo. Ele é o único mediador, ele é o caminho, ele é a verdade e é ele que nos traz a vida de Deus reinando dentro de nós. Amém? Beijo grande para você, que Deus abençoe grandemente o seu dia, que essas palavras encontrem morada aí no teu coração. Releia esse trecho, releia essa carta toda de Paulo, deixa o Espírito Santo falar especificamente com você naquilo que você precisa, porque ele é o nosso consolador, né? Jesus falou assim, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar com vocês o Paráclito Consolador, o Espírito da verdade, aquele que guiará vocês em toda essa justiça, em toda essa verdade. E ele está no meio de nós, ele habita no meio de nós. Nós não estamos sozinhos, né? Deus é comigo, Deus é com você. Beijo grande, a Flor, a Nena, a Márcia, a Ana, todas as pessoas que forem assistir depois essa live, a Kátia, beijo grande para vocês, gente. Obrigada pela companhia e até segunda, né? E me digam aí, o que nós vamos ler na segunda? Vamos lá! Dá a sua sugestão, aquilo que Deus colocar no teu coração, porque esse momento é nosso, né? Nós somos igreja aqui. Igreja não é uma placa de igreja, igreja somos nós, pessoas que têm esse Espírito Santo dentro delas, que reconhecem Jesus como Senhor das suas vidas. Esse é o corpo de Cristo, né? E eu quero que você participe também, deixa Deus falar o teu coração e naquilo que a gente precisa ser edificado. Toda a escritura é inspirada, eu creio nisso. Qualquer lugar que a gente abrir aqui, Deus vai falar com a gente. Creio de todo o meu coração nisso e não tenho medo de falar, né? Deus falou que a gente só precisa abrir a boca, porque é Ele que fala por meio de nós. Então deixa Deus ser o seu consolador. Busque essa palavra dele, né, em todos os momentos de aflição, porque Ele vai trazer o consolo, pode ter certeza disso. Benção, olha só, benção, que Deus me abençoe então, né? Eu ia falar bom dia, falei benção, então me abençoe em nome de Jesus. Beijo pra você, Gil, tudo bem? Um ótimo dia pra você. Gente, até segunda então, se Deus quiser, estamos aqui de novo.